Graça e paz, boa noite a todos. Que bom poder receber você na nossa quinta semana da nossa campanha Renovando a Esperança. Que bom receber cada um de vocês aqui, que bom receber você que também está aí no ambiente virtual, né? No canal do YouTube Família Missionária TV. Se você não me conhece, eu sou o Arlen, pastor da Família Missionária. Seja muito bem-vindo, fique à vontade no nosso meio e que Deus possa falar ao seu coração nessa noite de uma maneira muito, mas muito especial mesmo. Você pode colocar a mão no seu coração, por favor? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, apresentamos ao Senhor este tempo precioso, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, que a sua graça, o seu amor, o seu favor esteja continuamente sobre nós e que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações de uma maneira muito especial. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, obrigado, Senhor, pelos dízimos, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui. Nós celebramos o Teu nome e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha, você já percebeu como a Bíblia, ela é honesta? Eu gosto particularmente da honestidade da Bíblia. A Bíblia, ela não esconde a dor, a Bíblia, ela não esconde os vales, a Bíblia não esconde as lágrimas, a Bíblia, ela não esconde o grito da alma, a Bíblia não esconde que homens e mulheres passaram por período de desesperança, que homens e mulheres chegaram, talvez, a pensar como você, de desistir de tudo. Quantas vezes nós somos confiscados pela desistência, quantas vezes nós somos confiscados pela vontade de parar, pela vontade de desistir, mas a Bíblia não esconde esse lado do viver, a Bíblia não esconde esta realidade, e particularmente eu acho isso muito especial, porque nós podemos ver a humanidade nas páginas da Bíblia. Quando nós observamos os personagens da Bíblia, nós notamos também que esses personagens, eles enfrentaram noites escuras, mas não somente noites escuras, mas como noites silenciosas. Uma coisa é você enfrentar uma noite escura e Deus está falando com você, mas outra coisa é você enfrentar uma noite escura e Deus continuar em silêncio. Fica difícil experimentar essa verdade. Eu gosto muito de uma frase em que Calvino, ele vai falar a respeito de Salmos. Salmos é a referência que nós vamos pegar nessa noite para a exposição. E Calvino vai dizer que os Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma. O livro de Salmos não esconde nada da alma humana. No Salmo de número 100, você tem uma alma que celebra. No Salmo de número 42, você tem uma alma abatida. Então, nós olhamos para os Salmos e nós notamos uma alma desembaraçada e, ao mesmo tempo, nós notamos uma alma embaraçada. Nós nos identificamos muito com o livro de Salmos, porque nem todo dia nós estamos bem, mas existe algum momento que nós estamos vivendo o melhor do nosso dia, nós estamos vivendo de forma exponencial. Enquanto no Salmo 100, nós temos alguém que convida as pessoas para celebrar ao Senhor todos os moradores da terra, servir a Ele com cântico, venham, vamos nos alegrar. Nós temos no Salmo 42, um texto de alguém que olha para o labirinto da sua alma e traz o seguinte questionamento: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você perturba dentro de mim? Esta é a realidade de todos nós. Hoje, então, eu me alegrei muito quando eu ouvi o louvor trazendo um trecho, né, do verso,
capítulo 30, especialmente no versículo 5, quando diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar um período. A chave do texto bíblico é essa. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Salmos, capítulo 30, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Abra sua Bíblia aí em Salmos, no capítulo 30, por favor. Salmos, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 5. Se alguém, talvez aí do seu lado, não tem a Bíblia, você poderá compartilhar com esta pessoa o texto bíblico. O texto começa assim, ó: eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Nós não estamos falando apenas da saúde física de Davi, ele está falando também da sua saúde psíquica, mediante o contexto que ele estava enfrentando. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Gosto de outra tradução que vai dizer assim: eu estava entre aqueles que ia para o mundo dos mortos e o Senhor me tirou de lá. Versículo 4: cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, cantem ao Senhor todos os seus santos, louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. Aí vem a parte que os meus irmãos cantaram no louvor: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando nós lemos este texto bíblico, nós precisamos respeitar o pano de fundo deste texto bíblico, que está localizado em 2 Samuel, no capítulo 24, quando Davi começa a colocar nos números a esperança que deveria buscar em Deus. O que está acontecendo ali em 2 Samuel, no capítulo 24? Davi, ele chama o seu comandante do exército, Joabe, e ele diz assim para Joabe: Joabe, você vai até todo o território de Judá e Israel e você vai fazer um censo, você vai fazer um levantamento de todos que pertencem a Judá e pertencem a Israel. Só que nas entrelinhas desse censo, o que Davi gostaria de saber? Ele gostaria de saber dos homens que tinham a prática da espada, e assim ele tinha a consciência do número de homens que o seu exército tinha. Nas entrelinhas, a ideia de Davi era uma ideia militar. Ele queria colocar nos números do seu exército a esperança que há algum tempo atrás ele estava colocando em Deus. Por exemplo, se você olhar para esta cena, nós vemos um Davi que não tem um exército, mas ele tem um estilingue e ele tem 100% de confiança em Deus. E quando ele tinha 100% de confiança em Deus, ele venceu um gigante. Pasmem, pasmem, nós estamos com esse mesmo personagem que não tinha um exército do seu lado, mas ele tinha confiança, tudo que ele tinha era confiança em Deus, e ele venceu o gigante Golias. Mas agora ele tem o exército do seu lado, e ele então perde a confiança que outrora ele tinha em Deus. Ele tinha uma confiança robusta em Deus, mas agora Davi está sendo soterrado pela sua autossuficiência. Observe o que o pastor está dizendo. Davi está sendo soterrado pela sua autossuficiência. E é isso que acontece conosco.
quando nós tiramos o nosso coração da pessoa de Deus e colocamos o nosso coração em nossa própria força, colocamos o nosso coração, a nossa esperança em nós mesmos. Davi, ele então dá um passo errado, ele deixa de confiar em Deus e confia nos números do seu exército. E todo erro tem consequências. Escute o que o pastor está dizendo. Todo erro traz consequências. E qual foi a consequência? Em 2 Samuel 24:15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Não pense você, deixa eu só abrir aspas aqui, não pense você que quando você comete um erro, que você está atingindo apenas a sua pessoa. Quando você pratica um erro, você está atingindo uma extensão de pessoas que está debaixo da sua autoridade. Então nós notamos que este homem passa a ser responsável pela morte de 70.000 pessoas. Eu não sei se você recorda, mas no adultério com Batseba, que produziu o Salmo 51, onde Davi expressa que ele estava com os ossos sequíssimos por causa da dor do pecado. Note você que naquele adultério com Batseba morrem 5 pessoas. Morre Urias e morre 4 dos seus filhos. Agora Davi está carregando nas costas a morte de 70.000 pessoas. O que Davi está sentindo? Permita-me pegar emprestado o pensamento de Fernando Pessoa, do seu livro Desassossego, quando Fernando Pessoa traz: dói-me a vida aos poucos, por goles, por interstícios. O que Fernando Pessoa está trazendo no seu livro Desassossego? Todas as frestas da minha alma doem, todos os dias. Todos os dias a minha alma ela fica dolorida, desassossegada. Não existe um espaço da minha alma que não experimente a dor. É como aquela goteira do inverno. Aquela goteira do inverno que vai fazendo barulho dentro de casa. Esta é a mesma dor que Davi está sentindo todos os dias. Note como a alma de Davi estava. Lembra na introdução da palavra, quando eu disse a vocês que o belo da Bíblia é ele mostrar a alma desembaraçada, celebrai ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Vem, vamos cantar, venha com a harpa, vamos fazer um belo cântico ao Senhor. Mas essa mesma Bíblia mostra a alma de Davi toda embaraçada. Um homem que carregava nos seus ombros o peso, a dor, a sobrecarga. E nós nos assemelhamos a esse personagem histórico, porque nós também carregamos no nosso coração a dor e sobrecargas. Talvez você não tenha carregado a dor de ser responsável pela morte de alguém, mas na sua história de vida existe uma dor latente na sua alma que só Deus poderá curar e sanar. Talvez a sua alma esteja como a alma de Davi, toda embaraçada. Talvez você chegou aqui hoje com seu coração embaraçado. Talvez você chegou com a sua alma totalmente em ruínas. Mas
no versículo 5, que é a chave do texto, que é a proposta do sermão nessa noite, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite é real, mas não é definitiva. A sua noite, ela é sombria. Ela provoca medo, angústia, temor. Ela provoca insônia. Ela tira o sorriso dos seus lábios. Mas eu gostaria de dizer a você que ela não é definitiva. Eu não sei se você entendeu nessa noite. A proposta do texto é isso. Existe uma noite real, mas a alegria vem pela manhã. E Davi, este homem que estava debaixo dessa sobrecarga, ele precisava de um recomeço. Eu e você também precisamos. Nós precisamos sempre de experimentar o recomeço, como disse esse pregador escocês, o George Morrison. A vida vitoriosa é uma série de recomeços. A vida vitoriosa não é aquela pessoa que está de forma linear rumo ao pódio, mas é mesmo parando, fazendo pausas nos momentos estratégicos, ela terá toda a possibilidade de chegar ao pódio. Mas muitas vezes nós queremos ir de forma desenfreada. E quantas vezes Deus nos chama para poder tomar fôlego, para que assim recomecemos na nossa vida. Então o texto vai nos propor duas observações importantíssimas nessa noite. Por exemplo, nós olhamos para este texto e chegamos à seguinte conclusão: Davi precisava de um recomeço. Nós precisamos de recomeços. Muitas vezes a nossa alma está embaraçada, como a alma de Davi. Talvez você não carregue o peso da morte de alguém, mas algum peso você carrega. Então, mediante os pesos da vida, eu gostaria de dizer a você nessa noite que o recomeço nasce onde a autossuficiência termina. O que jogou Davi nessa situação foi a autossuficiência. Ele havia esquecido da dependência de Deus e pediu para Joabe contar todos que estavam em Israel e em Judá. Conte todos, com o objetivo de então descobrir qual era o número que ele tinha e assentar na zona de conforto e chegar a dizer: eu estou bem, eu tenho um bom número de homens dispostos e disponíveis para uma guerra. E quanto mais pessoas você tem no seu exército, mais probabilidade você tem de ganhar. Os olhos naturais enxergam isso. Mas em todas as batalhas, não foram os homens, não foram as forças dos homens que permitiu com que Davi vencesse, mas foi a força do Senhor dos exércitos. Em nenhuma de suas batalhas, você deverá confiar na força das suas próprias mãos. Em nenhuma de suas batalhas, você deverá confiar nos seus próprios braços. Porque quantas vezes Davi, ele ia apenas com espadas, e exércitos vinham com carros e cavalos. E então, ele, quando estava cônscio da soberania de Deus, nós temos o salmo que diz: eles vêm com carros e cavalos, mas nós vamos no nome do Senhor. Eles confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Toda autossuficiência vai levar você para baixo.
toda a autossuficiência vai fazer você cair num poço profundo. E é isso que nós aprendemos com Davi. Só que no Salmo 30, com o pano de fundo de 2 Samuel 24, nós aprendemos ali, quando Davi ele faz uma declaração: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Olha que incrível! O verso 1 nos mostra agora que a esperança de Davi começa a apontar. A sua esperança agora começa a apontar através do reconhecimento de que o que ele realmente precisava não estava nas pessoas, porque existem lugares e situações que nós vamos enfrentar que nós não conseguiremos sair sozinhos. Ele chegou no fundo do poço. Se você ler todo o Salmo 30, você vai ver. Ao ponto dele fazer uma declaração de que ele estava numa sepultura. E o Senhor tirou a minha alma da sepultura. Mas sabe o que eu acho mais incrível? Preste bem atenção. O texto no original, ele traz algo muito importante para essa palavra livraste. E o que o texto está trazendo para a gente, quando Davi faz essa declaração? Davi, lá no hebraico, está dizendo o seguinte: o Senhor me tirou do fundo do poço. O Senhor lançou uma corda. Quando eu olhava ao meu redor e não enxergava possibilidade alguma a não ser o abismo. Então, no Salmo 30, ele começa reconhecendo que não foi ele que encontrou a saída, que não foi ele que encontrou o caminho, mas Deus o levantou. Se você deseja ter a esperança renovada, pare de acreditar nas circunstâncias, nas pessoas, pare de colocar a sua esperança na sua própria força, porque a vida vai jogar você no fundo do poço. As situações vão jogar você no fundo do poço e você não vai enxergar esperança alguma, mas Deus permitirá que você passará pela experiência do socorro dos céus. Tem uma tradução que diz assim, irmãos: pois tu me socorrestes. E eu quero dizer algo muito especial para você nessa noite. Deus tem a capacidade e o poder de socorrer você, independente de onde que você esteja. Quem faz da sua própria força o seu chão, descobre que está pisando em areia movediça. Se você faz da sua própria força o seu chão, eu gostaria de lembrar a você nessa noite que você vai afundar. Se você fizer da sua própria força a sua estrada, você vai afundar. Então, hoje, nessa noite de propósito, largue a sua autoconfiança e creia no poder de Deus. Largue a sua autoconfiança e creia no socorro de Deus. Deus vai estender as mãos para você. Lembra daquela canção? Quando eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, Ele estendeu as suas mãos para mim. Ele estendeu as suas mãos. Vai ser. Ele estendeu as suas mãos para mim. Sem Deus, sem Jesus,
as suas mãos para mim. Aleluia! Olha o que Davi experimenta. Davi, ele experimenta a disposição das mãos de Deus, mas ele reconhece. Ele se divorcia da autossuficiência e reconhece lá no início do verso: eu louvarei, Senhor, porque o Senhor me livrou. O Senhor estendeu a sua mão sobre mim. O Senhor estendeu em meio ao poço que eu estava vivendo. Aí nós aprendemos também com este texto que Deus não visita apenas jardins, Ele entra em sepulcros. Nós carregamos a imagem de Gênesis, em que Deus visita o jardim do Éden, mas nós nos esquecemos que Deus visita sepulcros. O profeta, lá no capítulo 37, vale de ossos secos. Aqui também nós temos alguém em meio à sepultura. Observe bem o que diz o versículo 3: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. O que a sepultura comunica conosco? Quando você chega neste momento da sepultura, você tem a consciência, já não tem mais nada a fazer. Quando você chega neste momento na sepultura, você chega à consciência, caso encerrado, você tem a ideia do fim. Aí vai a psicologia do luto, que diz algo muito interessante. No velório as pessoas têm o entorpecimento da perda. Você está no velório vendo o corpo, as pessoas chegam até você, você fica entorpecido pelas palavras, pelos abraços, pelos pêsames, pelos sentimentos. Aí a psicologia do luto vai falar que no momento do sepultamento, você tem a concretização da perda. Ali o coração rasga, ali o coração fica totalmente despedaçado. E qual foi a conclusão que Davi chegou? Eu tenho a consciência do que eu perdi. Eu tinha a confiança em Deus, agora eu não tenho mais a confiança que eu tinha em Deus. Eu deixei de confiar em Deus para confiar no censo que eu pedi a Joabe, para confiar nos números do meu exército. Mas Davi está nos ensinando algo aqui neste texto bíblico, nesta noite. O que Davi está nos ensinando? Existe uma diferença entre a pá de terra que colocamos e o ponto final que Deus ainda não colocou. É sobre isso que eu quero te falar nessa noite. Existe uma diferença muito grande entre a pá de terra que você jogou na sua história de vida. Existe uma diferença enorme entre a pá de terra que você colocou nos seus sonhos, nos seus projetos, e o ponto final que Deus ainda não colocou. Por isso que lá no versículo 3 nós vamos ler: Senhor, da sepultura, o que Davi disse? O Senhor fez com que a minha alma saísse. O Senhor fez com que literalmente a minha alma saísse desse estado. Existem muitas almas, existem muitos corações, existem muitas pessoas que estão vivendo uma verdadeira sepultura. Elas olham para a situação e dizem: já não tem mais jeito. Davi carregava a dor do pecado com Batseba. 5 pessoas morrem, 4 filhos e Urias. Agora ele carrega uma culpa avassaladora de 70.000 homens
mortos, uma alma totalmente embaraçada, nos ensina que é possível Deus ir até a nossa sepultura. Mesmo que nós gostemos de apresentar a Deus os nossos jardins, mas Deus tem o poder de ir até a nossa sepultura. Por isso, eu gostaria de trazer a consciência a você nessa noite. Não confunda o fim, ou o fundo, com fim. Não confunda o fundo com fim. Mesmo que você esteja no fundo do poço nesta noite, Deus tem o poder para renovar a sua esperança. Se você pudesse guardar essa palavra, escrever: não confunda fundo com fim. Mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você esteja no fundo desta situação que tem tirado a sua esperança, assim como que Davi viveu em 2 Samuel 24, ainda não é o fim. Deus pode ir além das nossas perspectivas. Deus pode ir além das nossas dores. Deus pode ir além dos nossos embaraços. Deus pode ir além das nossas sobrecargas. Deus pode ir além das nossas noites insones. Deus pode ir além da sua situação. Hoje você pode guardar isso desse salmo que nós acabamos de ler. Deus pode ir além da minha situação. Creia que a noite não é o fim. Vamos lembrar do versículo 5 de Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que nós aprendemos nessa noite? Há sempre uma proposta de recomeço. Há sempre uma proposta de recomeço. Você crê? Você pode ficar de pé. Você pode colocar as mãos no seu coração. Você pode ficar de pé, colocar as mãos no seu coração. Coloque as mãos no seu coração.